Como se aproximar de Deus e deixar Ele te sustentar quando você não vê saída. Há momentos em que a vida parece ter fechado todas as portas ao mesmo tempo. Você olha para frente e não enxerga saída. Olha para trás e não encontra força para voltar. A mente se cansa de pensar, o coração se cansa de tentar e a alma começa a se perguntar como continuar quando não existe um caminho claro. Esse não é apenas um momento difícil, é um lugar interior onde muitos chegam em silêncio, sem saber o que pedir a Deus, apenas sentindo que não conseguem mais caminhar sozinhos. Quando não há saída visível, a dor não é só externa, ela se torna espiritual. A pessoa continua viva, mas se sente encurralada por dentro. Orações ficam curtas, pensamentos ficam pesados e a esperança parece distante. E é exatamente nesse ponto que muitos acreditam que Deus está longe, quando na verdade Ele está mais próximo do que nunca. O problema não é a ausência de Deus, é que a dor torna difícil perceber sua presença. Este conteúdo não é sobre encontrar soluções rápidas, nem sobre forçar respostas imediatas. É sobre aprender a se aproximar de Deus quando não há forças, quando não há direção e quando tudo parece impossível. Porque há momentos em que Deus não abre um caminho primeiro. Ele se torna o caminho. E antes de mudar as circunstâncias, Ele sustenta o coração para que você não desmorone no processo. Quando a sensação de não haver saída chega, ela atinge mais do que a mente. Ela alcança a alma. A pessoa sente que tentou tudo o que podia, fez o que estava ao alcance, orou, insistiu, esperou. E ainda assim permanece no mesmo lugar. Isso gera um cansaço profundo, porque não é apenas a situação que dói, é a sensação de estar sem alternativas. Esse estado não significa falta de fé, pelo contrário, muitas vezes é vivido por quem acreditou até o limite das próprias forças. O problema é que quando não vemos saída, tendemos a nos fechar por dentro. Começamos a carregar tudo sozinhos, como se pedir ajuda fosse sinal de fraqueza. E esse isolamento interior intensifica o peso da dor. Deus conhece esse lugar. Ele não se assusta com a sua sensação de estar encurralado. Ele não espera que você tenha palavras bonitas, nem orações elaboradas. Quando não há saída, Deus não pede explicações. Ele oferece presença. Mas para perceber essa presença, é preciso reconhecer o próprio limite e permitir que Ele se aproxime. Muitos tentam sair do desespero primeiro para depois se aproximar de Deus. Mas o caminho é o inverso. A aproximação acontece no meio do desespero. É ali que o coração começa a se abrir, não para entender tudo, mas para não caminhar sozinho. Esse movimento muda tudo, porque quando você se aproxima de Deus nesse estado, algo começa a se reorganizar por dentro. Se hoje você sente que não há saída, não transforme isso em silêncio diante de Deus. Transforme em proximidade. Mesmo sem saber o que fazer, mesmo sem forças, aproxime-se. Porque quando o coração se abre nesse nível de fragilidade, Deus começa a sustentar antes mesmo de mostrar qualquer direção. Existem momentos em que Deus permite que todas as soluções humanas cheguem ao fim. Não para punir, não para provar algo a alguém, mas para revelar algo mais profundo. Até onde o coração confia, quando não pode mais se apoiar em recursos, estratégias ou controle. Quando as possibilidades acabam, o coração é confrontado com uma verdade difícil, mas libertadora. Nem tudo pode ser resolvido pela força humana. Enquanto ainda há alternativas, o coração tenta administrar a dor sozinho. Planeja, calcula, insiste, se desgasta. Mas quando tudo se encerra, surge o vazio. E esse vazio assusta, porque revela a fragilidade que sempre esteve ali, mas foi escondida pela sensação de controle. Deus permite esse cenário porque Ele não quer ser apenas um último recurso. Ele deseja ser presença constante, não solução de emergência. O fim das soluções humanas não significa o fim do cuidado de Deus. Pelo contrário, é nesse ponto que Ele começa a agir de forma mais íntima, não abrindo portas imediatamente, mas sustentando o interior para que o desespero não destrua a fé. Deus não constrói caminhos sobre corações em colapso.
Primeiro, ele firma o interior. Muitos interpretam esse momento como abandono. Pensam que Deus se afastou porque não há resposta rápida, mas a ausência de saída não é a ausência de Deus. É o convite mais profundo à confiança. Quando você não pode mais fazer nada, aprende algo que nenhuma vitória ensina. Depender de Deus não como ideia, mas como necessidade real. Esse lugar revela quem Deus é para você, se Ele é apenas aquele que resolve, ou aquele que caminha junto. Quando tudo termina, Deus permanece. E quando você começa a perceber isso, algo muda. O medo diminui, a ansiedade perde força e o coração começa a descansar, mesmo sem ver o caminho. Se hoje você sente que chegou ao limite das soluções humanas, não encare isso como derrota. Veja como um convite à proximidade. Deus está chamando você para um lugar onde Ele não apenas age, mas sustenta. E essa sustentação é o que mantém você de pé até que o próximo passo se revele no tempo certo. Há um risco silencioso quando a dor se prolonga e a saída não aparece, enfrentar tudo sozinho por dentro. Mesmo cercado de pessoas, o coração se isola. A pessoa evita falar, evita pedir ajuda, evita demonstrar fraqueza. Não porque não confia em Deus, mas porque sente que já incomodou demais, já pediu demais, já esperou demais. Esse isolamento interior aumenta o peso da situação e enfraquece a capacidade de perceber o cuidado divino. Deus nunca planejou que o ser humano atravessasse impossibilidades sozinho. Desde o princípio, a presença de Deus sempre foi o lugar de refúgio, não apenas de resposta. Quando a pessoa se fecha, ela não se protege, ela se sobrecarrega. O coração começa a dialogar apenas com o medo, com a dúvida e com o cansaço. E essas vozes não trazem direção, apenas desgaste. A proximidade com Deus rompe esse isolamento. Não exige explicações completas, nem força emocional. Exige apenas verdade. Aproximar-se de Deus nesse momento é admitir que não dá mais para sustentar tudo sozinho. É parar de fingir que está bem por dentro. É permitir que Deus entre exatamente onde a dor está sendo escondida. Quando essa abertura acontece, algo muda imediatamente. O peso não desaparece, mas deixa de ser solitário. A pessoa percebe que não precisa resolver tudo agora, apenas permanecer. A presença de Deus não acelera processos, mas impede o colapso interior. E isso já é um grande milagre em tempos de impossibilidade. Muitos só percebem o quanto estavam sozinhos por dentro, quando finalmente se permitem estar com Deus sem máscaras. Nesse lugar, o coração encontra descanso, não porque a situação mudou, mas porque a companhia mudou. Deus não promete ausência de dor, Ele promete presença constante. Se você sente que tem carregado esse momento sozinho por dentro, este é um chamado claro à proximidade. Não se afaste em silêncio, abra o coração diante de Deus exatamente como está. Porque quando a impossibilidade é enfrentada com Deus, ela deixa de ser um peso insuportável e se torna um lugar de sustentação. Aproximar-se de Deus não depende do que você sente, mas de como você se posiciona. Muitos acreditam que só conseguem se aproximar quando estão fortes, confiantes ou cheios de fé. Mas nos momentos em que não há saída, as emoções quase sempre estão confusas. Se a proximidade dependesse de sentimento, Deus estaria distante justamente quando mais precisamos dele. E não é assim que ele age. Deus se aproxima de quem se posiciona com verdade, não de quem apresenta estabilidade emocional. A proximidade não nasce da emoção, nasce da decisão interior de não se afastar, mesmo quando tudo dentro de você pede fuga. Permanecer diante de Deus em silêncio, sem palavras e sem respostas, já é um ato profundo de fé. Quando a pessoa entende isso, algo se liberta por dentro. Ela para de se culpar por não sentir nada espiritual. Para de esperar uma emoção para então buscar a Deus. Começa a se aproximar como está, cansada, confusa, frágil. E é exatamente nesse lugar que a presença de Deus se manifesta com mais cuidado. A proximidade como posicionamento muda a dinâmica da dor. A situação externa continua difícil,
mas o interior começa a se reorganizar. A mente desacelera, o coração respira, e a fé, mesmo frágil, encontra onde se apoiar. Deus não exige força para se aproximar, Ele oferece força a quem se aproxima. Muitos deixam de experimentar o suporte de Deus, porque esperam se sentir melhor primeiro. Mas a proximidade vem antes da melhora. Quando você se posiciona diante de Deus, mesmo sem sentir nada, você cria espaço para que Ele sustente você de dentro para fora. Essa sustentação não depende de emoção, depende de presença. Se hoje você sente que não consegue sentir nada, mas ainda assim decide não se afastar de Deus, isso já é proximidade verdadeira. E é nesse lugar simples, silencioso e honesto que Deus começa a sustentar você quando não há saída visível. O medo é um dos maiores bloqueios para experimentar o suporte de Deus quando não há saída. Ele não aparece apenas como pânico evidente, mas como paralisia silenciosa. A pessoa quer se aproximar de Deus, mas tem medo do que pode ouvir. Medo de se frustrar novamente, medo de confiar e se decepcionar mais uma vez. Esse medo cria distância, mesmo quando o coração deseja proximidade. Deus não sustenta a partir do medo, Ele sustenta a partir da confiança. Enquanto o coração permanece dominado pelo medo, ele se fecha para receber cuidado. O medo faz a pessoa se defender, se endurecer, tentar controlar o que não pode ser controlado. E nesse esforço, o cansaço aumenta e a percepção da presença de Deus diminui. A aproximação verdadeira exige coragem emocional. Não a coragem de resolver, mas a coragem de confiar sem garantias. Quando o medo é reconhecido diante de Deus, ele começa a perder força. Não porque a situação mudou, mas porque o coração deixou de lutar sozinho. Deus não afasta o medo com repreensão, Ele o enfraquece com presença. Quando você se aproxima de Deus mesmo com medo, algo profundo acontece. O medo deixa de comandar as decisões. Ele ainda existe, mas já não governa. A fé começa a respirar novamente. O coração aprende que não precisa entender tudo para ser sustentado. Precisa apenas permanecer próximo. Deus não promete que você nunca mais sentirá medo. Ele promete que o medo não precisará caminhar sozinho com você. Essa diferença muda tudo. A proximidade com Deus não elimina a insegurança de imediato, mas transforma a forma como ela é vivida. O medo deixa de ser prisão e passa a ser algo que pode ser entregue. Se hoje o medo tem impedido você de se aproximar de Deus, este é um convite claro para não recuar. Aproximar-se com medo não é fracasso espiritual, é confiança em construção. E é nesse movimento sincero que Deus começa a sustentar você, mesmo quando ainda não há saída visível. Antes de mudar qualquer circunstância, Deus sustenta o coração. Essa é uma ordem espiritual que muitos não compreendem e, por isso, se frustram. Esperam que o suporte de Deus venha na forma de solução imediata, quando, na verdade, Ele começa oferecendo algo mais profundo, estabilidade interior. Sem essa sustentação, qualquer mudança externa seria pesada demais para ser carregada. Deus conhece o limite emocional e espiritual de cada pessoa. Ele sabe que quando não há saída, o maior risco não é a situação em si, mas o colapso interior. Por isso, seu primeiro agir não é abrir portas, mas impedir que o coração desmorone. Ele fortalece por dentro, para que você continue existindo com dignidade, fé e esperança, mesmo sem respostas claras. Essa sustentação se manifesta de formas simples, mas poderosas. Uma paz inesperada em meio ao caos. Um descanso que surge mesmo sem solução. Uma força para levantar mais um dia, mesmo sem vontade. Esses sinais não são pequenos. Eles são a evidência de que Deus está presente, carregando você quando suas forças acabaram. Muitos não percebem esse suporte porque estão focados apenas na mudança do cenário. Mas Deus trabalha primeiro no invisível. Ele sustenta a mente para que ela não se perca em pensamentos destrutivos. Sustenta o coração para que ele não endureça. Sustenta a fé para que ela não se apague. Essa sustentação silenciosa é o que mantém você de pé,
até que o caminho comece a se revelar. Quando você reconhece esse suporte, algo muda na sua postura. A ansiedade diminui. A pressa perde força. A necessidade de controle começa a ceder. Você passa a confiar não porque vê saída, mas porque sente que não está sozinho. E essa confiança cria espaço para que Deus haja no tempo certo, da forma certa. Se hoje você percebe que, apesar de tudo, ainda está de pé, ainda consegue respirar, ainda consegue continuar, isso não é apenas resistência humana, é Deus sustentando você quando não há saída visível. E esse suporte é a prova de que Ele está mais próximo do que você imagina, preparando você para o próximo passo, mesmo que ele ainda não esteja claro. Quando as respostas não chegam, a maior tentação é abandonar a permanência. O coração quer sair daquele lugar de espera, quer fugir da dor, quer encontrar qualquer alternativa que traga alívio imediato. Mas existe uma espiritualidade profunda, que nasce exatamente aí. Aprender a permanecer em Deus quando não há respostas, quando não há direção clara e quando o silêncio parece prolongado. Permanecer não é passividade. É decisão consciente de não se afastar mesmo sem entender. É continuar diante de Deus sem exigir explicações, sem negociar fé, sem criar atalhos perigosos. Esse tipo de permanência fortalece a alma, porque ensina que Deus não é apenas aquele que responde, mas aquele que sustenta enquanto a resposta não vem. Muitos confundem permanecer com desistir. Pensam que, se não estão lutando, estão abandonando. Mas permanecer é confiar que Deus está trabalhando mesmo quando você não consegue ver nada acontecendo. É descansar o coração sem abandonar a fé. É permitir que Deus seja presença constante, não apenas solução pontual. Nesse lugar, a relação com Deus se aprofunda. A oração deixa de ser uma lista de pedidos e se torna companhia. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço de descanso. A proximidade se torna real porque não está baseada em resultados, mas em relacionamento. E isso muda completamente a forma de atravessar a impossibilidade. Deus honra quem permanece, não com pressa, não com espetáculo, mas com fidelidade. A pessoa que aprende a permanecer em Deus quando não há respostas, desenvolve uma fé estável, que não oscila conforme as circunstâncias. Essa fé não se quebra facilmente, porque foi construída no lugar mais difícil. Se hoje você sente que está apenas permanecendo, sem forças para lutar e sem clareza para avançar, não despreze isso. Permanecer é um dos atos mais profundos de confiança, e é exatamente nesse lugar que Deus sustenta você, fortalece sua fé e prepara o momento em que o caminho começará a se abrir, passo a passo, no tempo certo. Há momentos em que a oração deixa de ser feita com palavras. O coração está cansado demais para explicar, pedir ou argumentar. E muitas pessoas acreditam de forma equivocada que isso significa afastamento de Deus. Mas, na verdade, esse é um dos lugares mais profundos de proximidade espiritual. Quando as palavras acabam, a presença começa a falar. Deus não se relaciona conosco apenas por meio de discursos. Ele conhece o que o coração não consegue organizar. O silêncio diante de Deus não é vazio quando há entrega. É descanso, é reconhecimento de limite. É confiar que Deus entende aquilo que você não consegue mais expressar. E esse tipo de oração silenciosa toca profundamente o coração de Deus. Quando a pessoa aprende a permanecer em silêncio diante de Deus, algo muda na dinâmica da dor. A ansiedade diminui porque já não existe a pressão de produzir uma oração perfeita. A fé se torna mais simples, mais verdadeira. O coração percebe que não precisa convencer Deus de nada. Precisa apenas estar com Ele. Nesse estágio, Deus sustenta de forma muito íntima, não com respostas claras, mas com presença constante. A pessoa sente que não está sozinha, mesmo sem explicações. Essa sensação de companhia divina fortalece o interior de um jeito que nenhuma palavra faria. O silêncio se transforma em abrigo. Muitos só experimentam essa profundidade quando chegam ao limite das próprias forças. E isso não é fracasso espiritual. É maturidade sendo formada.
A fé que permanece em silêncio diante de Deus é uma fé que confia mais no caráter dele do que nas próprias palavras. Se hoje você sente que não consegue mais orar como antes, não se afaste. Permaneça. Fique. Silencie. Esse lugar não é abandono, é proximidade profunda. E é exatamente ali, no silêncio entregue, que Deus começa a sustentar você quando não há saída visível. Quando as forças se esgotam, a rendição deixa de ser escolha teórica e se torna necessidade real. Não é mais sobre decidir entregar algo a Deus, é sobre reconhecer que já não se consegue carregar. Esse momento costuma ser confundido com desistência, mas na verdade é um dos atos mais profundos de fé. A rendição não nasce da fraqueza moral, nasce da verdade interior. Rendição não é cruzar os braços esperando que tudo se resolva sozinho. É parar de lutar contra aquilo que já ultrapassou sua capacidade. É admitir diante de Deus que não há mais energia para sustentar expectativas, explicações ou controle. Nesse ponto, o coração deixa de resistir e começa a confiar de forma mais limpa, mais simples e mais profunda. Deus age com muita clareza nesse lugar. Enquanto o coração tenta manter o controle, a proximidade é limitada. Quando o controle cai, a presença se torna mais perceptível. A rendição cria espaço. Não espaço para soluções imediatas, mas para suporte real. Deus começa a carregar aquilo que você já não consegue mais carregar sozinho. Muitos só experimentam o suporte verdadeiro de Deus depois que soltam o peso que insistiam em manter. A rendição não tira a dor, mas tira o peso extra da resistência. O coração para de brigar com a realidade e começa a descansar na presença de Deus. Esse descanso não é conformismo, é confiança ativa. Nesse estágio, algo importante acontece. A pessoa já não tenta convencer Deus a agir de determinada forma. Ela confia que Ele sabe como sustentar e quando agir. Essa confiança aprofunda a relação e fortalece a fé, mesmo sem respostas claras. A proximidade se torna constante, não condicionada a resultados. Se hoje você sente que chegou ao limite e não tem mais forças para insistir, não se acuse. Esse pode ser exatamente o lugar onde Deus começa a sustentar você de forma mais clara. A rendição não encerra a caminhada. Ela marca o início de uma nova forma de caminhar, mais próxima, mais dependente e mais sustentada por Deus. Mesmo quando Deus ainda não mostra o caminho, Ele começa a restaurar a paz. Essa paz não depende de solução, depende de presença. É algo que se instala por dentro, de forma discreta, quase imperceptível no início. A situação continua difícil, mas o coração já não está em colapso. E essa paz é um dos sinais mais claros de que Deus está sustentando você quando não há saída visível. Deus sabe que sem paz interior, qualquer direção seria mal interpretada. A ansiedade distorce decisões, o desespero acelera escolhas erradas. Por isso, antes de mostrar o próximo passo, Deus acalma o interior. Ele reduz o barulho, silencia a pressa e devolve equilíbrio emocional. Essa paz não resolve o problema, mas devolve condições para enfrentá-lo. Muitos desprezam essa fase porque querem respostas, não descanso. Mas a paz é preparação. Ela reorganiza pensamentos, fortalece a fé e protege o coração de decisões impulsivas. Quando a paz retorna, mesmo sem explicação lógica, o coração começa a confiar novamente. Não porque tudo está claro, mas porque Deus está presente. Essa paz também muda a forma como você olha para a impossibilidade. O problema continua grande, mas já não parece maior do que Deus. A mente para de criar cenários catastróficos. O coração aprende a esperar sem se desesperar. Esse estado interior cria espaço para que a direção, quando vier, seja recebida com maturidade. Deus não apressa caminhos quando o coração ainda está agitado. Ele sustenta até que a paz esteja firme. E quando a paz se estabelece, mesmo sem saída aparente, algo profundo acontece. A fé deixa de ser tensão e passa a ser confiança. Esse é o momento em que o coração está sendo preparado para enxergar o próximo passo.
Se você percebe que, mesmo sem respostas, existe uma paz começando a surgir dentro de você, não ignore isso. Essa paz é Deus sustentando você antes de revelar o caminho. É sinal de proximidade, de cuidado e de preparação. Quando Deus restaura a paz, Ele está dizendo que você não está sozinho, mesmo quando ainda não há saída visível. Quando tudo parece fechado, a presença de Deus se torna mais essencial do que qualquer explicação. O ser humano busca respostas para se sentir seguro, mas há momentos em que nenhuma resposta seria suficiente para aliviar a dor. Deus sabe disso. Por isso, Ele oferece algo mais profundo do que explicações. Ele oferece companhia constante. A presença de Deus sustenta onde a lógica não alcança. Explicações podem informar a mente, mas a presença cura o coração. Quando você está diante de uma impossibilidade, entender o porquê não elimina o peso. Saber a razão não remove o medo. O que realmente sustenta é saber que você não está sozinho. Deus não se revela apenas como aquele que explica, mas como aquele que permanece ao seu lado no meio daquilo que você não entende. Muitos se afastam de Deus porque não receberam respostas claras. Mas a maturidade espiritual ensina que a presença de Deus vale mais do que qualquer explicação. Quando você aprende a permanecer com Deus, mesmo sem entender, algo se fortalece por dentro. A fé deixa de depender de clareza total e passa a descansar na fidelidade de Deus. Nesse lugar, o coração começa a experimentar um tipo diferente de segurança. Não é a segurança de quem sabe o que vai acontecer, mas a segurança de quem sabe com quem está. Essa consciência muda a forma de atravessar o sofrimento. A dor continua existindo, mas já não isola. A incerteza permanece, mas não paralisa. Deus permite que algumas respostas não venham, para que você aprenda a se apoiar nele, não nas explicações. Ele sabe que uma fé sustentada apenas por respostas se quebra quando novas perguntas surgem. Mas uma fé sustentada pela presença permanece firme, mesmo quando o cenário muda. Se hoje você sente que não entende o que está acontecendo, mas ainda percebe Deus presente, não despreze isso. Essa presença é o maior suporte que você poderia receber agora. Ela é a prova de que, mesmo sem saída visível, Deus está sustentando você passo a passo, com fidelidade e cuidado. Chega um momento em que o cansaço deixa claro que você não consegue mais carregar tudo sozinho. Não é apenas a situação que pesa, é o acúmulo de expectativas, responsabilidades, medos e tentativas frustradas de resolver o que não está ao seu alcance. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele convida você a entregar o que já ultrapassou sua capacidade humana. Permitir que Deus carregue o que você não consegue mais carregar exige humildade espiritual. Não é fácil admitir limites, especialmente para quem sempre foi responsável, esforçado e resistente. Mas Deus não se impressiona com esforço excessivo. Ele se aproxima quando o coração reconhece que precisa de ajuda. Esse reconhecimento abre espaço para um suporte real, não simbólico. Quando você entrega o peso, algo começa a mudar por dentro. A tensão diminui. A culpa perde força. A sensação de estar falhando dá lugar a um descanso inesperado. Deus não tira tudo de uma vez, mas começa a sustentar aquilo que estava esmagando o seu interior. Ele distribui o peso de forma que você consiga continuar sem se quebrar. Esse processo não significa abandonar responsabilidades, mas redefinir quem sustenta o quê. Aquilo que pertence a você continua sendo cuidado com responsabilidade. Aquilo que pertence a Deus é confiado com fé. Essa separação traz alívio e clareza. O coração entende que não precisa controlar tudo para permanecer seguro. Deus carrega aquilo que você entrega de verdade. Enquanto o coração insiste em segurar, o peso permanece. Quando solta mesmo com medo, o suporte se manifesta. Não como solução imediata, mas como força diária para continuar caminhando. Esse tipo de sustentação é discreto, mas profundamente transformador. Se hoje você sente que está exausto de tentar sustentar o insustentável, este é um convite claro à entrega. Não entregue apenas palavras, entregue o peso real.
Deus não promete tirar você da luta imediatamente, mas promete carregar você dentro dela. E quando Ele carrega, mesmo sem saída visível, você descobre que ainda é possível continuar. Existem momentos em que a escuridão não está apenas ao redor, mas dentro. Não é falta de fé, é excesso de dor acumulada. Pensamentos se tornam pesados, o futuro parece distante e a esperança fica silenciosa. É exatamente nesse lugar interior, onde ninguém vê e quase ninguém entende, que a proximidade com Deus se torna mais real e necessária. Deus não se afasta dos momentos escuros da alma. Ele não espera que a luz volte primeiro, para depois se aproximar. Pelo contrário, Ele entra na escuridão com você. A presença de Deus não depende do ambiente emocional estar organizado. Ela se manifesta justamente onde há confusão, tristeza e sensação de vazio. Quando o coração aprende a permanecer com Deus nesse lugar escuro, algo profundo acontece. A dor não some, mas deixa de ser solitária. O peso continua, mas já não esmaga. A mente ainda luta, mas encontra descanso na certeza de que não está abandonada. Essa é uma das formas mais silenciosas e poderosas de suporte divino. Muitos acreditam que Deus só está presente quando tudo está claro, mas a maturidade espiritual revela o contrário. Deus se revela de forma mais íntima quando tudo está escuro, porque nesse lugar não há distrações, não há máscaras, não há força aparente. Há apenas verdade. E Deus se aproxima da verdade do coração. Essa proximidade não exige explicações nem coragem extraordinária. Exige apenas que você não fuja de Deus no momento em que mais precisa dele. Permanecer na presença, mesmo sem sentir alívio imediato, é um ato profundo de fé. É confiar que Deus está agindo, mesmo quando você não consegue perceber nada mudando. Se hoje você sente que está atravessando um momento escuro por dentro, não conclua que Deus está distante. Esse pode ser exatamente o lugar onde Ele está mais perto, sustentando você de forma silenciosa e constante. Quando não há saída visível e a alma está cansada, a presença de Deus se torna o refúgio que mantém você vivo, firme e capaz de continuar mais um dia. Mesmo quando tudo parece parado, Deus continua sustentando você nos pequenos detalhes do dia. Muitas vezes, esperamos um grande sinal, uma mudança visível, uma resposta clara que transforme tudo de uma vez. Mas o suporte de Deus, quando não há saída, costuma se manifestar de forma simples e constante. É no cotidiano que Ele mantém você de pé. Deus sustenta você na força para levantar da cama quando não há vontade, na lucidez para não tomar decisões precipitadas, na proteção que evita que você desmorone emocionalmente, no cuidado que impede que a esperança se apague por completo. Esses sustenhos diários não chamam atenção, mas são fundamentais. Sem eles, a caminhada não continuaria. Quando o coração aprende a reconhecer esse cuidado discreto, algo se transforma. A pessoa deixa de medir a presença de Deus apenas por grandes mudanças e passa a perceber sua fidelidade contínua. O simples fato de você ainda estar aqui, resistindo, respirando, tentando mais um dia, já revela que Deus não soltou a sua mão. Esse reconhecimento fortalece a fé de maneira madura, não uma fé baseada em expectativa imediata, mas uma fé que confia na constância de Deus. A proximidade se aprofunda porque você passa a enxergar Deus não apenas como aquele que resolve, mas como aquele que sustenta todos os dias, mesmo quando o cenário não muda. Deus trabalha com fidelidade diária, não apenas com eventos extraordinários. Ele cuida do processo enquanto prepara o momento certo da resposta. Quando você aprende a valorizar esse sustento contínuo, o coração se acalma e a esperança se reorganiza. A espera deixa de ser um peso insuportável e se torna um tempo de fortalecimento interior. Se hoje você consegue perceber pequenos sinais de cuidado no meio da dor, não os despreze. Eles são a prova de que Deus está sustentando você quando não há saída visível. E esse sustento diário é o que prepara você para caminhar com firmeza quando o próximo passo finalmente se revelar.
Chega um ponto da caminhada em que avançar não significa enxergar o caminho, mas confiar em quem está guiando. Quando não há saída visível, Deus não pede que você veja longe. Ele pede que você dê o próximo passo possível. Não o passo ideal, não o passo perfeito, apenas o passo que pode ser dado hoje, sustentado pela sua presença. Caminhar sem ver o caminho exige uma fé mais profunda, uma fé que não depende de garantias. É aqui que a proximidade com Deus se torna essencial. Você já não anda por segurança externa, anda por confiança relacional. Sabe que mesmo sem clareza, Deus não permitirá que você se perca. Ele ajusta, redireciona e sustenta no percurso. Esse tipo de caminhada não elimina o medo por completo, mas impede que o medo governe. O coração aprende a obedecer sem pressa e sem desespero. Aprende que Deus não exige velocidade quando a alma está cansada. Ele respeita o ritmo de quem está sendo sustentado passo a passo. Cada avanço, por menor que pareça, é acompanhado pelo cuidado divino. Muitos travam porque acreditam que só podem avançar quando tudo estiver claro. Mas Deus trabalha de outra forma. Ele ilumina o suficiente para o próximo passo, não para o caminho inteiro. Essa dependência contínua fortalece a fé e aprofunda a relação. Você aprende a caminhar com Deus, não apenas a buscar soluções dele. Quando você aceita caminhar assim, algo se transforma profundamente. A ansiedade diminui, porque o controle já não está sobre você. A esperança se torna mais estável, porque não depende de resultados imediatos. A proximidade com Deus deixa de ser circunstancial e passa a ser permanente, sustentando cada escolha, cada espera e cada passo dado. Se hoje você não vê saída, mas ainda consegue dar mais um passo confiando em Deus, isso já é fé madura em ação. Deus não está pedindo que você enxergue o final. Ele está prometendo que caminhará com você até lá, sustentando cada passo, mesmo quando o caminho ainda não pode ser visto. Tudo o que foi construído até aqui revela uma verdade que sustenta o coração quando não há saída visível. Aproximar-se de Deus não é encontrar respostas imediatas, é encontrar suporte para continuar. Em momentos de impossibilidade, Deus não se manifesta primeiro mudando o cenário, mas fortalecendo o interior para que a dor não destrua a fé. A proximidade com Ele se torna o lugar onde o coração aprende a descansar, mesmo sem entender. Quando você permite que Deus esteja com você no meio da dor, algo profundo se estabelece. A solidão interior se rompe, o medo perde domínio e a esperança começa a se reorganizar. A caminhada não se torna fácil, mas se torna possível. Você descobre que não precisa carregar tudo sozinho, nem enxergar o caminho completo para continuar fiel. Deus sustenta você nos dias em que não há respostas, nos momentos em que a oração se torna silêncio e nas fases em que a única força disponível é permanecer. Essa sustentação diária é o que mantém a fé viva até que o tempo certo revele o próximo passo. Não é abandono, é cuidado. Não é atraso, é preparação. Se hoje você se sente sem saída, saiba que a proximidade com Deus já é o começo do caminho. Ele não está esperando que você encontre soluções. Ele está oferecendo presença, suporte e fidelidade para que você continue. E quando você caminha sustentado por Deus, mesmo sem enxergar a direção, descobre que a impossibilidade não é o fim, mas o lugar onde a confiança é fortalecida e a esperança é preservada.